O apocalipse começou e agora ele deve se tornar o necromante mais forte para sobreviver. O Prota e sua turma conseguem sair do prédio e eles veem que ali está muito quieto. O Prota manda todos saírem do prédio pois lá fora parece estar seguro. No lado de fora eles veem muitos corpos e enquanto estão andando o Ranho aponta dizendo que viu pessoas. Outro grupo de sobreviventes aparece e o Prota repara que eles são pessoas que também lutaram para sobreviver. O Jin reconhece o líder dos sobreviventes e fala com ele. Enquanto isso a Jinsu fala que esse líder é o presidente do conselho estudantil. O presidente se apresenta e fala que eles passaram pelos mesmos problemas que eles, e o grupo dele também conseguiu sobreviver. Por conta disso ele fala para eles se juntarem. Porém ele pergunta qual é desse monstro. O Prota fala que eles fazem parte da carta de trabalho que ele escolheu, mas o presidente fala que se ele quiser ir com eles, o Prota vai ter que se livrar dos monstros. O Prota fala que não pode fazer isso, pois o que ele está pedindo é basicamente para jogar as armas dele fora. Mas o presidente do conselho não desiste e fala que se o Prota quiser vir com eles, ele vai ter que matar esses monstros e seguir as ordens dele. A Jinsu perde a paciência e diz que eles não vão se juntar ao grupo de merda dele. E fala que ele só tá se achando porque era presidente do conselho estudantil. Ele reconhece ela como a representante estudantil e manda ela ir com eles também. A Jinsu diz que ele é um hipócrita e fala que ela sabe sobre as corrupções que ele fez no conselho estudantil. Ela revela que foi ela que revelou para todos a corrupção dele. Ele fala que não pode fazer nada sobre isso e manda ela ir embora logo. A Jinsu pega o Ranho e o Prota e mete o pé dali. Enquanto estão andando o Prota pergunta qual o problema dela com o presidente do conselho. Ela fala que ele é uma pessoa que traz muito azar para quem tá perto. O Prota entende e ela fala que o objetivo deles é sair do campus. E se eles forem fazer isso, ela acredita que seja melhor evitar locais com muitas pessoas, pois ela acha que isso é o que atrai os monstros. Ouvindo isso o Prota diz para eles pegarem outra rota onde tem menos pessoas, para eles chegarem à saída do campus. Enquanto estão seguindo para a saída, o Prota ouve algo e fala para eles ficarem quietos. Eles olham para cima e veem uma mensagem dizendo para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. O que eles realmente virão foi um monstro maior que o último boss que eles mataram. O Prota pensa que depois dos goblinoides vêm os orcoides. O orcoide grita e parte para cima deles. Vendo isso o Prota sorri e vê que vai ganhar um novo esqueleto. Enquanto isso o Prota fala para eles irem para um lugar seguro. O Prota diz para eles não deixarem o orcoide chegar perto deles, pois eles não vão conseguir derrotar ele do mesmo jeito que eles fizeram contra o boss goblinoide. O orcoide se aproxima e o Prota manda eles se prepararem, e ele percebe que tem muitos corpos de goblinoides para ele usar. Você obteve 110 de ouro por caçar um comandante orcoide. Vendo isso o Prota vê que ele era mais forte que um orcoide normal. O Prota tenta invocar o orcoide, mas o orcoide morto não está respondendo ao seu comando. Seu nível é muito baixo para reviver um monstro de porte médio. O Prota lamenta que um orcoide é demais para ele. E ele pergunta qual carta a Jinsu escolheu. Ela responde que escolheu a carta Shakugabsa que tinha um cor que ela gostou além de ter 3 estrelas. Ouvindo isso o Ranho lamenta que ele é o único mono-estrela do grupo. O Prota aproveita o momento para testar sua nova habilidade que cria armas de ossos. Ele escolhe uma arma e cria um martelo. Com isso ele dá martelos para os esqueletos e ganha um buff que aumenta o dano em 30% quando a vida dele estiver baixa. Assim eles partem para a saída, mas quando eles chegam à saída eles veem. Os portões estão selados com um enorme poder mágico, derrote o boss para abri-los. Não derrotar o monstro no tempo concebido irá resultar na fortificação do mesmo. Enquanto o orcoide começar a sua caçada, escolha um lugar para lutar com ele. Orcoides caçam sua presa pelo cheiro, quanto mais forte a presa for, mais soldados serão enviados. Ranho se pergunta se isso quer dizer que eles irão até eles. Já o Prota se pergunta quantos orcoides vão ser enviados para eles. A Jinsu fala que eles vão descobrir agora.
Um orcoide aparece avançando. Ela ouve gritos e fala que eles estão vindo da direção que está o grupo do presidente do conselho. A primeira onda começou. 5 orcoides. No fundo os orcoides aparecem e eles veem que os orcoides estão procurando por eles. Vendo isso o Prota diz que teve uma ideia. Eles irão fazer uma armadilha e usar a situação ao seu favor. Em seguida vemos os orcoides procurando eles. Um esqueleto aparece de fundo e de repente o ranho surge gritando e chamando os orcoides. Vendo ele os 5 orcoides partem para cima dele. Porém os orcoides são cercados e o Prota junto dos esqueletos e a Jinsu conseguem matar eles. Depositando recompensas da primeira onda, 100 de gold. Você subiu de nível. Nível 4, seu número máximo de tropas aumentou em mais 2. Vendo isso o Prota agora consegue invocar 7 esqueletos. O ranho diz que conseguiu uma nova skill chamada Corte Persônico, mas ela só dá para usar com adagas. Já a Jinsu diz que conseguiu 2 pontos de habilidade em força, e ela sente seu corpo mais quente como se sua força realmente tivesse aumentado. A cena corta para eles andando, o Prota manda eles pararem e vê que tem 7 orcoides atacando um ônibus com pessoas dentro. Uma lança sai do ônibus e vendo isso o Prota diz que eles vão acabar morrendo desse jeito. A Jinsu diz para eles ajudarem e explica que se eles entrarem com calma, eles podem flanquear os orcoides e eliminá-los com certa facilidade. Mas o Prota fala que esse plano considera que as pessoas do ônibus saíram para lutar. Ele fala que eles não podem assumir que todo mundo vai fazer as coisas como eles pensam. O Prota diz que tem outra ideia e aponta para uma coisa. Enquanto isso no ônibus um homem diz para o lanceiro atacar direito, mas o lanceiro desesperado pergunta por que ele que tá com o escudo e a espada não vai lá fora enfrentar eles. De repente os orcoides param e veem um caminhão cheio de esqueletos avançando para cima deles. O caminhão atropela os orcoides e os esqueletos começam a lutar contra eles. O lanceiro se pergunta o que são esses esqueletos, e eles ouvem que tudo está quieto lá fora. De repente um esqueleto aparece na janela e o ranho bate na porta do ônibus dizendo que eles podem confiar neles. Em seguida vemos o Prota conversando com o lanceiro. O lanceiro mostra uma máquina para o Prota e diz que ela dropou um item ao colocar gold nela. Bem-vindo à loja de classe, pressione qualquer tecla para continuar. O Prota aperta na máquina e ela mostra 3 opções para ele escolher. Vendo isso eles se perguntam se essa coisa vai realmente dar itens para eles. Eles veem a quantidade de gold para usar e o ranho diz que só tem 360 de gold, e a Jinsu diz que tem 584 de gold, já o Prota diz que tem 1552 de gold. Eles ficam surpresos e o ranho pergunta se o Prota vai comprar a roleta de prata. O Prota lembra que tem um ticket de roleta ilimitado e ele seleciona a roleta de ouro. A roleta gira e o Prota ganha o primeiro lugar de prêmios que dá equipamentos. O ranho fala que o Prota tem uma sorte absurda. Informação do item. Nome: Lágrima do Espírito Oceânico. Rank: Lendário. Classe: Orbe. Efeito: Aumento de mana total mais 300, regeneração de mana mais 200%. Vendo o Prota com essa sorte o ranho fala para ele apostar de novo com o gold que ele sobrou, mas o Prota fala que o ranho tá gostando mais disso do que ele. Recompensa de segundo lugar: Escudo de Vanguarda. Recompensa de segundo lugar: Lâmina do Subjugador. Caixinha de poções classe C. O ranho pergunta por que o dele não parece tão legal, mas o Prota fala que isso é bem útil. A Jinsu fala que o campus está um caos e pergunta se eles devem ajudá-los. O ranho também pergunta se eles devem usar o carro que nem dessa vez. O Prota concorda, mas eles devem usar um veículo maior. A cena segue para o grupo do presidente do conselho. Eles estão lutando contra os orcoides e o presidente fala para eles criarem uma rota de fuga. Um homem fala que tem pessoas sendo cercadas, mas o presidente do conselho manda ele ignorar pois eles não têm condições de ajudar. De repente um ônibus aparece e atropela os orcoides. O ônibus para e o lanceiro manda todos entrarem no ônibus. A Jinsu aparece e fala que não vai perder de novo para eles. Usando fogo na espada ela corta o orcoide e comemora, mas ao virar ela vê que o Prota derrotou um monte de orcoides. Ela chega à conclusão que as táticas do Prota são a manifestação física da eficiência. Ele manteve distância e atacou de longe sem parar. Ela pensa que investiu em força depois de perder para um orcoide. Mas agora ela se sente estúpida ao se comparar a isso. E ela se pergunta o que o Prota fazia antes do apocalipse começar. Enquanto isso o Prota se encontra com o presidente do conselho e ele viu o presidente abandonar os outros. O presidente se defende dizendo que eles apenas fizeram um pequeno recuo. Mas o Prota responde que as pessoas dentro do ônibus não pensam desse jeito. De repente aparece O capitão orcoide se enfurece por conta do ataque falho.
Vendo isso, o Prota fala que o ônibus está partindo e se eles aceitarem seguir as ordens dele, o Prota vai deixar eles subirem. Vendo que não tem jeito, o presidente concorda com isso. E o Prota manda ele dar essa cota de malha que ele tá vestindo. Você subiu de nível. Nível 5. Um monstro de porte médio pode ser adicionado ao exército. O tamanho máximo do exército aumentou em mais 2. O Prota olha pro direitinho e vê que a cota é muito grande para ele. E ele pensa que esse esqueleto é o mais confiável que ele tem, ele deve investir tudo nele, tanto é que até deu um nome para ele, Direitinha, já que ele tem apenas o braço direito. O Ryan se aproxima e fala pro Prota que eles vão precisar de outro ônibus se eles forem resgatar mais sobreviventes. O Prota diz que tá tudo bem e eles não vão ficar de bobo por aí. Ele fala para todos que a partir de agora, eles irão lutar contra os orcoides. O capitão Orcoide decidiu avançar para uma batalha direta. Os orcoides perseguirão os sobreviventes com o objetivo de aniquilar. E como eles podem ver, eles terão que matar o boss se quiserem sair do campus. Um homem fala que conseguiu ver 100 orcoides em um lugar. O povo fica desesperado ouvindo isso. Devido ao mau jogo em equipe, uma penalidade de debuffs serão aplicados. Uma chuva de debuffs cai enquanto o povo está desesperado. Vendo isso, o Prota fala para todos que ele vai sozinho. Ele afirma que vai lutar sozinho contra os orcoides. O povo vendo isso fala que o Prota é insano e tira sarro dele. A Jinsu pergunta por que o Prota vai fazer isso e o Prota lembra que ela disse que algumas pessoas são mais inúteis que esqueletos. O Prota diz que ela estava certa, mas lembra que ela e o Ryan ajudaram muito, porém ele acha que dessa vez é muito mais perigoso, e ele pensou bem nisso antes de decidir. Seguimos para o Prota com seus esqueletos parado em um local. De longe é mostrado em um prédio o povo vendo o Prota de longe, depois é mostrado o ônibus e dentro dele o Ryan fala que o Prota é maluco e perdeu a sanidade, já a Jinsu diz que se der merda eles vão resgatar o Prota. Ouvindo isso, o lanceiro vai deixar o ônibus no ponto para sair. O Prota vê que os orcoides apareceram. Vendo eles, ele começa a se mover e se posiciona em cima das escadas. O Prota explica que eles não precisam se preocupar com os flancos pois essas escadas não são diferentes de um beco estreito. Os orcoides se aproximam e o Prota ativa seu bracelete. Os esqueletos jogam facas nos orcoides e conseguem matar um. Apesar disso, um dos orcoides bloqueia as facas. Vendo isso, o Prota manda os esqueletos atacarem por cima. Mas, na verdade, é um ataque kamikaze. O Direitinha fica louco para ir lutar, mas o Prota fala para ele se acalmar pois ainda não é a vez dele. Ao matar um esqueleto, o orcoide leva um ataque e morre. Um esqueleto aparece e o Prota fala que esse é o nascimento de um esqueleto orcoide. O orcoide revivido está sob controle do seu poder. Efeito de sinergia ativado. O Prota ganha um buff de 10% de poder de ataque e 15% de velocidade de ataque. O Prota diz para eles eliminarem os inimigos e mesmo se lutarem diretamente, mesmo se forem machucados, eles nunca vão se cansar. Assim é uma batalha de um necromante. Um tempo se passa e o Prota vê que sua mana está carregando muito rápido graças ao item que ele ganhou. Por conta disso ele consegue enfrentar a horda de orcoides. A horda de orcoides foi enfraquecida por Fedor da Morte nível 1. Efeito: perda de 30% de experiência. Por causa da queda de moral, a força da horda caiu pela metade. Vendo isso, o Prota envia o Direitinha pra luta. O Direitinha junto dos outros esqueletos cerca e derrota o orcoide. Depois de um tempo, o Prota derrota todos os orcoides e recebe as recompensas. Você recebeu tickets de roleta por ter matado mais de 100 monstros. Você foi o 21º a completar essa conquista na história, e recebeu o upgrade de rank limitado. Limite de 100 conquistas. Enquanto está sentando, o Prota vê um ônibus e se pergunta quem está dirigindo ele. O ônibus tenta sair do campus mesmo ele estando bloqueado. O Prota olha e vê o grupo do presidente sendo capturados. O Prota fica bravo pois vai ter que salvar eles agora. A cena segue para o ônibus do Prota e algumas pessoas de lá falam que vão junto com o Prota para ajudarem ele. O Prota entende e fala para eles não atrapalharem os esqueletos. Seguimos para o Prota entrando no lugar que o grupo do presidente foi levado. Eles adentram lá e veem corpos de goblinoides. O Prota vê um monstro e se pergunta se aquele é o boss. Com isso ele fala para todos que a raid do boss vai começar, e ele vê que todos capturados ainda estão vivos. O presidente grita pedindo ajuda para o Prota. O Prota fala que o presidente quase matou todo mundo várias vezes, e ele devia ter se preparado melhor, e diz que ele não pode garantir que todos vão sobreviver. Assim o Prota manda todos atacarem, porém o orcoide corta o presidente e mata ele. Vendo isso eles ficam chocados. O Prota fica puto e se pergunta o que esses monstros querem conseguir com isso. O orcoide solta uma fumaça que pega em todos eles. Todos ficam com um debuff gigantesco e aparece.
O boss melhorado comandante Orcoide Mago Negro de baixo rank apareceu. Enquanto isso o Ranho pega uma porção e bebe ela. Ele pergunta se o Prota também quer uma porção, mas o Prota fala para ele dar ela para Jinsu. E ele se pergunta por que isso é tão refrescante. Sua mana aumentou muito devido ao sopro do abismo. Mana 4585. Entrando em estágio temporário de despertar primário. Habilidades foram amplamente melhoradas. Tamanho máximo do exército aumentado temporariamente, mais 50. O Prota diz que isso é incrível e nem imaginava que isso aconteceria. Ele olha para Orcoide e vê que ele também não esperava por isso. O Ranho e Jinsu se preparam para lutar também, mas o Prota fala que não, e isso vai ser bem mais interessante. O Prota invoca um monte de Orcoides e por conta disso ele ganha um monte de buff de sinergia. Ele fala que vai mostrar o verdadeiro poder da morte. A luta começa e não importa o quanto o boss Orcoide mate os esqueletos, eles sempre revivem. O Prota fala que não importa o quanto o boss tente, ele nunca vai conseguir escapar da morte. Sentindo a pressão do Prota, o boss tenta fugir, mas os esqueletos cercam ele. O Prota fala que o boss é um tolo pois não existe um caminho para escapar da morte. Vários esqueletos partem para cima do boss. O boss é engolido pela multidão de esqueletos. E vendo isso o Prota manda todos finalizarem o boss. Você ganhou 1055 de gold ao matar o boss comandante Orcoide Mago Negro de baixo rank. Esqueleto Goblinoide Elite, absorveu o poder do boss Orcoide, multiplicando suas habilidades. Defesa incrivelmente aumentada, características de comandante melhoradas. O Prota vê que o direitinho assim como ele pensou, subiu de nível ao dar o golpe final no boss. O Ranho se aproxima e fala que tem algo saindo do boss. Vendo isso o Prota tenta pegar o item, mas... Aviso, este item garante ao portador um atributo demoníaco. Para remover esse atributo, um grande número de sacrifícios é necessário. O Prota sabendo disso pensa que não é tão diferente de um necromante. Com isso ele pega o item e vê que ele permite que seus ataques roubem 2% de mana e se a mana do inimigo se esgotar, a vida do inimigo será roubada no lugar da mana. Despertar primário removido devido à exclusão do sopro do abismo do seu corpo. A cena vai para um tempo depois e é mostrado a barreira que impede a saída do campus sendo destruída. Com isso o povo se prepara para sair dali. O Prota e o Ranho aparecem e o Ranho se pergunta se seus pais estão bem. Ao ouvir pais o Prota fica pensativo. O ônibus chega perto deles e o lanceiro fala que usar um ônibus é melhor do que sair andando, além dele conhecer uma instalação militar que fica perto dali. Ele chama o Prota e seu grupo para ir com ele, mas o Prota inventa uma mentira que eles moram perto dali, então não precisa. Com isso o lanceiro chama todos os sobreviventes para entrarem no ônibus e diz que ali tem bastante lugares. Assim eles partem em 2 ônibus. O Ranho pergunta onde eles vão agora e onde a Jinsu mora. Ela fala que mora nos dormitórios do campus, mas sua casa é em uma ilha. E ela pergunta se pode ir com eles. O Prota responde que sim, e enquanto ele conversa com o Ranho ela vê algo e manda todos se abaixarem. Uma asa gigantesca aparece e impressionados eles se perguntam o que é aquilo. De repente o lanceiro para o ônibus e diz que se eles não pararem de se mover, todo mundo pode morrer. Enquanto isso o Prota se pergunta se isso são dragões. Chefe de campo apareceu, o Wyvern macho alfa apareceu. Enquanto essas criaturas gigantes pegam o ônibus o Prota pensa que ainda não é forte o suficiente. Mas ele vai se fortalecer. Depois de presenciar isso o Prota fala que eles não podem ignorar os monstros, eles devem começar a caçar eles. O Prota afirma que eles não podem ficar satisfeitos só por se adaptarem, eles devem mirar alto e começar a pegar presas maiores. E em seu pensamento ele diz que a razão pela qual os humanos dominaram a Terra foi por em vez de meramente se ajustarem ao ambiente, eles dominaram ele. Você completou o tutorial. Desse jeito terminamos o resumo de hoje. Você gostou e quer mais? Deixe o like e comente aí embaixo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder a próxima parte caso ela saia. Obrigado e até a próxima.